Maria Machado, eu sou pediatra, infectologista pediatra, e eu fiz o meu curso, né, na escola, e eu vou contar um pouquinho para vocês como tudo começou. Eu decidi fazer medicina desde cedo, acho que na quinta série mais ou menos. Eu sou a sexta filha de uma família que morava no interior de São Paulo, e meu pai era filho de um mercador, digamos assim. Ele tinha um armazém, né? E meu pai sempre queria ser médico, e ele foi para o Rio de Janeiro para fazer medicina, assim, com uma mão na frente e outra atrás, e conseguiu virar médico e voltou para o interior. E era médico de família nessa cidade que chama Cruzeiro. E então meu pai foi sempre o meu exemplo, assim, de médico, sabe? Porque ele era um médico muito dedicado, muito, assim, amoroso e respeitoso com os pacientes, e isso eu sempre me mirei. Ele, nossa, os pacientes chamavam, antigamente chamavam em casa, batia na janela, assim, né, para o médico ir na casa atender, e assim, nunca vi chamar de madrugada, nunca vi meu pai reclamar uma vez, ia, levantava, acordava a hora que fosse para ir. Então, ele foi um exemplo para mim sempre, de disponibilidade, de servir, sabe? Foi uma coisa bonita. Então, eu sempre quis ser médica a partir da adolescência. E fora que eu tinha o exemplo das minhas irmãs. Olha, eu sou a quinta irmã, né? Sexta filha, quinta irmã. Tinha um irmão e 5 mulheres. Eu sou a última filha. E 3 irmãs minhas fizeram medicina. E 2 entraram na Paulista. Então, uma se formou em 78 e a outra em 79. E eu entrei em 80 na Paulista, né? E então eu queria a Paulista, porque as duas já estudavam lá, eu já conhecia a Paulista, já gostava da Paulista desde aquele tempo. E elas, então, quando eu entrei, uma era R2, né? E eu era a primeira lista. E foi, então era um sonho muito cedo, né? Tanto que eu prestei como primeira opção, eu não prestei USP, eu prestei Paulista, né? A FUVEST era USP, Paulista e Ribeirão na mesma época, junto. Então era sempre primeira opção, USP, segunda Paulista, terceira Ribeirão. E eu fiz ao contrário, eu fui primeira Paulista, segunda Ribeirão. Na verdade, eu entrei em Ribeirão na primeira chamada, depois eu fui chamada para Paulista, daí foi uma maravilha, fiquei super feliz, né? E foi muito gostoso. Então, eu tinha já o meu cunhado, que minha irmã já estava lá. Então, eu nem levei trote, escapei do trote, Solange. Escapei do trote. Escapava do banho, escapava do trote. Bom, mas enfim. Mas assim, eu entrei, fiquei muito contente, né? Obviamente, feliz, né? Aliviada, quando a gente entra. Só que, assim, os primeiros anos não foram fáceis, não, viu? Eu não vou falar só de coisas boas, porque eu estou lá até hoje, adoro, você sabe que eu adoro, mas no começo não era assim, não. Eu pensei bastante até, fiquei muito em dúvida se eu ia continuar no primeiro ano, sabe? Porque era bem difícil para mim, assim, eu achava meio maçante, tudo muito cansativo e assim, muito técnico e tal, né? Mas assim, quem me ajudou muito, que eu conheci no meu primeiro ano já, foi a pessoa que virou meu companheiro de vida, que você conhece, que é o Afonso. E ele era residente, ele era R1, enquanto eu era caloura, e a gente conversava muito sobre isso, e graças a Deus ele era um exemplo, assim, de que era possível ser um médico competente, habilidoso, mas sem perder a capacidade de se emocionar, de ser empático, de acompanhar os pacientes com cuidado, atenção, que isso era possível. Daí eu, né, fui resistir. Primeiro ano. Na verdade, eu fiz vestibular para História, quando eu acabei o primeiro ano de Medicina, entrei na História, na USP, daí eu ia na faculdade de manhã e na USP à noite, olha que doida. Fiquei um ano assim, mas depois eu vi que não era, eu estava mais, era aflita mesmo, com outras questões, querendo ter um pouco mais de, né, reflexões da área de humanidades, que a gente não tinha, né, no início, então daí aconteceu isso, mas no fim eu queria medicina mesmo, né, e foi melhorando, a partir do terceiro ano, assim, principalmente melhorou bastante, né,
Isso aí já é antigo, essa história que vocês contam, que vocês lamentam às vezes. Não que eu não ache que sejam bacanas as matérias do primeiro e segundo ano, agora dá vontade até de fazer de novo, sabe? Mas é que quando a gente entra, a gente ainda é um pouco imatura, a gente não consegue ter essa visão do todo, né? Visão das coisas que importam também, então a gente acaba ficando meio ansioso por ter outras coisas, mas eu comecei a gostar bastante mesmo no terceiro ano. Eu tive exemplos também de professores atenciosos, né? Além dos nomes que todo mundo conhece, né? Professor Prats, professor Michalani e tal. Eu gostava muito das aulas de eletrocardiograma também com o professor Bocanegra, né? Tinha outros, assim, esses são bem famosos, né? Todo mundo conhece, mas tem sempre professores que são mais assim, silenciosos, né? Menos alardeados, no entanto, eles deixam marca super importante para a gente, né? Por exemplo, eu gostava muito do professor Stavali, ele era muito paciente, acolhedor da anatomia patológica, né? As aulas de semiologia também que eu tive com o professor Alexandre Estrela também são muito lembradas, né? E ainda mais agora que eu dou aula de semiologia também, então eu lembro dele dando aula, e do professor Kenjo, também de pediatria, que me ensinou as primeiras coisas de pediatria, eu gostava muito dele também. Tem vários, né? O professor Mano, ele era, assim, meio... Era difícil, né? Neuroanatomia era bravo, mas ele falava coisas filosóficas que me faziam refletir, né? O professor Manuel, da histologia, também era muito dedicado, atencioso. Então, tinha um monte... não vou conseguir falar de todos, com certeza vai passar gente, mas, por exemplo, também passar no estágio do Embu, que vocês não têm mais, infelizmente, na pediatria, foi um estágio divisor de águas, sabe? Era um lugar que a gente ia de ônibus, todo mundo, e atendia lá no postinho lá do Embu, tinha um pouco de saúde coletiva, eu gostava dessa saúde pública, eu gostava dessa coisa, sempre me atraiu, né? Então, era bacana isso. Então, assim, exemplos a gente sempre tem, né? Mas, assim, quando você entra na faculdade, a universidade é um tempo de mergulho, assim, né? A escola vira meio que casa da gente, né? Então, a EPM virou meio minha casa. E, com certeza, todo esse arsenal afetivo que eu fui desenvolvendo na minha vida tem a ver com a escola, né? Tanto afetos positivos quanto negativos. Né? A gente sabe que tem exemplo que a gente quer seguir, outros que são exemplos que mostram justamente para a gente o que a gente não quer se tornar, né? Que chama currículo oculto, até é o currículo oculto. Então, tem um pouco de tudo, né? Mas muito mais exemplos do que eu poderia melhorar como pessoa e como profissional eu tive do que os maus, com certeza, né? O exemplo de sempre querer fazer melhor para o paciente, não desistir do que eu acredito, do que é o melhor, né, para o paciente. Então, isso aí, com certeza, correr atrás, né, do que às vezes a gente não consegue, o hospital não tem isso, não tem aquilo, mas você vai atrás, você fala com um, você fala com o outro, você não desiste, sempre dando, né, querendo dar um jeito nas coisas que às vezes, né, a situação do país não permite, tal, estudar sempre, gostar de aprender coisas novas, né, relembrar as antigas e manter o que tem de bom, né, do que é antigo. Nem tudo que é antigo, né, não serve mais, e também nem tudo que é antigo é o melhor, né, não é aquela coisa do, no meu tempo era assim, no meu tempo era assado. Eu não tenho muito isso, não. No meu tempo era assim, tinha coisa boa, tinha coisa ruim. Agora é outro tempo, vamos nos abrir para o novo tempo, né? Então tem que estar assim, né? Então, mas era gostoso. Assim, em termos de coisa marcante que lembra da escola, né? Todo mundo tem uma coisa marcante, geralmente coisa da Atlética. Eu não tenho nada da Atlética para lembrar, na verdade, assim, para contar, porque eu não era dos times, eu fui só no primeiro ano do time de vôlei e de handball, gostava de esporte, mas depois eu fui para outro caminho, né? Então, eu não tenho história da Atlética para contar, mas tinha uma história que era toda a minha classe lembra agora, que é muito divertida, porque foi numa aula de farmaco. Eu sempre
gosto de bicho, gosto de animal, e aquilo me incomodava, mexer com os bichinhos. Agora vocês não têm que fazer isso, graças. Mas assim, eu tinha que mexer com cobainha na aula de farmácia, eu tinha que dar um curare lá, que parava, a cobaia parava de respirar. E cada um tinha uma bancada, e a cobaia da frente já tinha morrido, e a minha já não tinha tomado a injeção ainda. Eu chamei a professora, não lembro o nome da professora agora. Professora, eu não quero, eu já vi o que acontece, já aprendi. Posso não dar a injeção na minha cobaia? Ela, não, tem que dar, não sei o quê. Ela virou de costas, eu enfiei a cobaia na bolsa e fugi da aula. E levei a cobaia para a portaria do hospital, que tinha uma colega, uma moça da recepção. Falei, cuida dela um pouco antes de eu ir embora. No fim, a cobaia foi para casa. A professora, obviamente, fingiu que não viu, né? Porque a cobaia, todas as outras tinham morrido e a minha sumiu. Eu só sei que a cobaia não morreu, viveu 5 anos na minha casa, a cobaia. E todo mundo lembra do meu grupo. Nossa, a Deise levou a cobaia para casa. Não, aquilo me deixou muito... Eu não sabia o que tinha acontecido, não precisava matar a cobaia de novo. Mas, enfim, aí, graças a Deus, não tem mais. Não tem mais que matar as cobaias. Na aula de cachorro, também de cirurgia, eu era sempre anestesista, porque também não queria costurar o cachorro, enfim. Mas essas coisas da pessoa, né? Tem gente que gostava, queria sim, né? Tudo com respeito do bicho, tudo, mas assim, eu não queria, não gostava. Então, assim, mas assim, foi um tempo bom, foi um tempo difícil, na verdade, a faculdade, né? Não é fácil você fazer medicina, você tem que aprender muitas coisas, você tem que estudar bastante, você não tem tempo, mas assim, não tem tempo para, às vezes, fazer coisas que você gosta, que acha importante na sua vida, mas eu sempre tomei cuidado para manter alguma coisa que eu gostasse muito mesmo, ou música, ou uma coisa de dança, ou uma coisa de, sabe, uma atividade que me voltasse para a pessoa que eu sou mesmo, né? E não só uma coisa profissional, né? Então, assim, eu acho que as expectativas que eu tinha para entrar, né, da faculdade foram super atendidas, né? Sempre fui muito feliz nas minhas escolhas, assim, no caminho profissional. Daí, quando me formei, eu fui fazer residência de pediatria, conheci figuras também que me ajudaram a escolher a especialidade, né? É interessante que é uma figura paterna e uma figura materna. A figura paterna era o Dr. Khalil Farah, que foi praticamente fundador da infectologia pediátrica no Brasil, né? Que me fez escolher a infecto. E a professora Regina Célia de Menezes Sutti, que se tornou uma grande amiga e parceira profissional, né? Trilhamos juntas os anos mais duros da epidemia de AIDS, né? Quando eu me formei foi em 85, estava assim começando a fazer o boom do HIV, né? E aparecendo crianças que nasceram com HIV, vivem com HIV, viviam com HIV, e foi uma experiência de vida mesmo, assim, riquíssima, né? Riquíssima, né? Foi bem... A gente aprendeu muito, né? A equipe aprendeu muito juntas e aprendemos a cuidar de uma doença nova que ninguém queria cuidar, todo mundo se assustava, tinha medo de, né? Os pediatras não sabiam como lidar, como mexer, e a gente foi aprendendo, e fizemos um ambulatório que você conhece e tal, e agora a gente atende todas as doenças infecciosas, mas teve uma época que era muito HIV, AIDS, graças assim, a Deus, graças que agora não está assim, né? E assim, mas não dá para falar que foram sem barreiras, né? Que a gente teve que enfrentar para a formação médica, com certeza. Mas eu acho que é mais estranho falar que eu não digo que foram tanto barreiras, mas que foram desafios, né? E acho que os maiores desafios na formação médica foram, sem dúvida, de ordem emocional, assim, no sentido de lidar com o sofrimento, com a dor do outro, sem me esfacelar, né? Achar um equilíbrio, né? Uma vez que a outra opção era colocar uma máscara dura, assim, era endurecer, a outra opção era endurecer, e essa opção eu não conseguiria, né? Então, o desafio foi ter coragem de parar e perguntar quem eu sou diante do sofrimento de alguém, né? E me possibilitou estar presente, né? Nessas horas. Então, é um momento, o curso, por isso que eu falo, o curso é um crescimento interior, assim, sabe? É um crescimento como pessoa.
a formação médica, né? Então, na residência também foi muito desafiador. Eu precisei muito do Afonso, do apoio dele, já era meu marido. Era plantão muito estressante, não tinha pós-plantão, criança grave, a gente tinha que cobrir enfermaria, sala de parto, um era no andar, o outro era no outro, ao mesmo tempo, era uma canseira, mas no fim a formação foi muito boa, né? E a pós-graduação também foi fundamental para que eu conseguisse seguir a carreira acadêmica, ficar na escola, né? Prestei concurso para docente, me dá muito gosto, você sabe, eu gosto muito. E atualmente, cada vez mais, eu me envolvo com essas questões do desafio da educação médica atualmente para a formação de novos profissionais, né, na contemporaneidade, porque requer uma abertura para o novo, é aquilo que eu falei, né? A gente não pode ficar querendo fazer a educação do mesmo jeito que a gente se formou, não é mais assim, nós temos outras coisas boas, né? E outros desafios também, né? Então, é uma coisa de estar aberto mesmo para o novo, estar sempre aprendendo, né? Então, mais isso, assim, que eu penso, né? E, assim, eu acho que a gente precisa... Eu sempre tento... eu lembro que foi difícil interiormente para mim o curso, e por isso eu sempre fico bem atenta aos alunos, vendo as carinhas, quem está meio borocochô, quem está meio assim, quem está meio precisando de ajuda. Estou tentando sempre conversar com alunos, participo do CMEAR, né? Gosto muito de participar. Fui almoçar com a minha tutora no outro dia, a gente conversa e as pessoas, a gente sabe, né, tem dificuldades também, e é bom porque você lembra que você teve também, que isso é real, né, e que melhora, tem condições de melhorar, né? Mas, assim, então, o que eu, né, conselho, mas, assim, o que eu sempre recomendo, né, que as pessoas, que os alunos se cuidem interiormente, né, se fortaleçam. E como que se faz isso, né? Como que se faz isso? Dando prioridade para as coisas que façam bem para o seu interior, né? Fazer algo de lazer que te encha de energia positiva, música, arte, esporte, filosofia, literatura, o que for, né? Mas que trabalhe com amor, né? Com alegria, assim, mesmo nos momentos difíceis. E se estiver muito difícil, pede ajuda, né? Pede ajuda de profissional. Mas que faça todas as coisas com amor mesmo, porque o amor que dá sentido, propósito para o que a gente faz, né? Então, fazer a coisa sem amor não tem graça alguma. Então, então, até os professores que me marcaram são esses que eu te falei, né? Tem muito mais, com certeza, mas, assim, colega de turma é uma... Fora essa história da cobaia aí que eu já falei, é uma delícia. Então, assim, a coisa que importa também é fazer muitos amigos, assim, às vezes você não faz muito em número, mas você faz em intensidade, né? Então, a gente tem aquele grupinho que sempre se gostou e se acompanhou, estudou para residência depois, etc., e que a gente se fala até hoje, e tem um grupo no WhatsApp, e a gente vai lembrando, um lembrando o outro, parece uma coxa de retalhos, né? Eu gosto bastante dessa imagem de coxa de retalhos. Então, eu penso na nossa coxa do meu grupo, é uma coxa bem grande, colorida, cheia de pequenas histórias, né? Às vezes guardada num cantinho da memória, né? Que um puxa, o outro puxa. Às vezes são histórias que são esquecidas, mas são histórias que nos formaram. Foram elas que nos colocaram onde a gente está, né? E a EPM, a escola, representa isso para mim, né? Na minha vida. É a minha segunda casa, onde eu fiz muitos amigos, né? E estou sempre aberta para os que virão. O local que possibilitou exercer minha profissão de forma que eu acredito, priorizando esse cuidar, né? Na sua forma mais inteira, assim, me possibilitou aprender a lidar com os próprios medos, né? Porque, como eu falei, o curso é duro, né? E colocar a minha dor, não de lado, mas a minha dor ao lado, para cuidar da dor do outro, né? Não de lado, não pode esquecer da própria dor, porque senão a gente adoece.
mas ter esse equilíbrio, né? Olhando, que me possibilitou olhar para a pessoa, para os pacientes de frente, possibilitando encontros de verdade, né? Porque a relação do médico com o seu paciente é movida nesses verdadeiros encontros, né? Onde se vê o outro naquele momento que ele está vulnerável, né? E você espera-se que você tenha tranquilidade para passar segurança, respeito, esperança, né? Então, acho que é tudo isso, um pouco de tudo isso. Eu acho que é isso, não desanimem mesmo, né? Porque apesar da dureza do curso, muitas vezes, às vezes tem coisas que são meio, parecem intransigências, mas a gente está sempre tentando melhorar, como professor, toda vez eu tenho um compromisso de tentar sempre estar melhorando o curso para vocês, para que vocês se tornem bons profissionais.